Fala, fião, tá bom? Tá construindo? Estamos aqui de novo aqui no Tô Construindo, na versão FEICOM 2025. Hoje a gente vai falar aqui com o Felipe, tá? Presidente, o dono, o cara que manda prender e manda soltar lá no GBC. Felipe, obrigado pela presença aqui. Obrigado por aceitar o convite. Por favor, se apresente aqui, fala um pouquinho mais da sua história, do GBC, fala um pouquinho para a turma. É um prazer. Eu sou o diretor executivo do Green Building Council Brasil, que é uma organização hoje presente em 78 países, onde o nosso desafio em comum é acelerar a transformação da indústria, da construção civil em direção à sustentabilidade. Aqui no Brasil nós começamos em 2007, né? Então nós vamos completar 17 anos em junho e o nosso suporte vem da iniciativa privada. Então são empresas como a Cerâmica City que nos suportam as nossas atividades, né? Inicialmente eram 31 empresas, hoje somos 650 e dentro das atividades a gente dissemina práticas, metodologias, casos de sucesso que alcançaram desempenho acima do convencional em matéria de edificações de alta eficiência, conforto, sustentabilidade, políticas públicas ou políticas de incentivos financeiros para promover ou auxiliar no incentivo dessas edificações que buscam esses diferenciais, capacitação profissional e onde nós somos muito conhecidos, que é na certificação das edificações. Sim. E aí nas certificações é onde nós avaliamos esse desempenho em várias práticas, né? Mas basicamente o que nós olhamos para uma edificação é a localização dela e como se relaciona com o entorno, itens relacionados à eficiência energética, renováveis, uso eficiente dos recursos hídricos, materiais de baixo impacto socioambiental, qualidade interna do ar, conforto. Aí tem os macro temas, né? E dentro de cada um desses temas uma infinidade de práticas. Então é diferencial técnico. Sim. Edificação é um bicho vivo, cheio de elementos e que, querendo ou não, a gente não tem jeito como escapar. A gente tem que melhorar a forma como a gente constrói, como a gente vive e ser mais eficiente. Exato. Isso é fato. Sim. O que eu acho legal da Green é que ela foi pioneira no Brasil. Ela puxou todo mundo para trás, né? Acho que isso... O maior valor nessa área de sustentabilidade e edificação que vocês têm, eu acho que vocês foram pioneiros e ficam puxando todo mundo para a régua. O interessante isso aqui é um movimento, né? Então, um movimento de transformação de mercado em direção à sustentabilidade, acho que o principal diferencial desse movimento para dar certo é atuar talvez como um elo de conexões. Né? Então, o movimento no Brasil ele tem crescido de forma célere porque você tem associações de classe, todas elas com uma agenda robusta em termos de sustentabilidade. Tem outras organizações sem fins lucrativos atuando nisso. Você tem a iniciativa privada e o interessante é que da forma que estruturamos a regra de certificação e tal, o nosso público dentro da iniciativa privada são todas as empresas que de alguma forma prestam serviços ou ofertam soluções desde a fase de conceituação de projeto, obra, operação de edificação. Então você acaba pegando toda a cadeia. E depois uso e ocupação. Depois uso e ocupação. Então aí você movimenta, você tem essa... o legal é você ter essa multidisciplinariedade na mesa de discussão. Isso é bem interessante. E o que eu acho mais legal é que é o seguinte: a população em geral não sabe disso, que o custo de uma edificação não está... O grande custo não está na execução dela, na construção dela, mas está no uso e operação dela ao longo da vida. Né? Então esse é o pesado, esse é o maior passivo. Quando não tem nem comparação, é 80-20. É muita coisa. O nosso maior desafio no Brasil foi carregar no nome, de certa forma, da entidade, algo que remete à sustentabilidade.
Porque a sustentabilidade, quando a gente escuta a palavra sustentabilidade, automaticamente a gente linka com responsabilidade social, responsabilidade ambiental, e por vezes a gente esquece do terceiro pilar, que é o econômico. Sim. Então, sustentável é a harmonia dos três pilares. Né? Então, e quando nós começamos e aí sempre quando falam, é mais sustentável, sustentabilidade não, você pensa, mas custa mais caro. Então, a ideia do custa mais caro sempre está atrelado nessas discussões. Só que quando a gente passa a analisar custo da edificação, considerando o ciclo de vida dela, e coloca qual que é o verdadeiro custo de 50 anos, vendo que a operação é algo mais custoso, aí a gente quebra a barreira do eventualmente custar mais caro. Porque se eventualmente você teve que investir um pouquinho mais em eficiência, seja em termos de eficiência de... E a loucura é que é sempre um pouquinho, não é muita coisa, é um pouca coisa a mais. Quando às vezes não é. Às vezes nem tem. Você tem um payback no curto prazo. Né? Sim. E realmente, a gente é muito forte em corporativo, prédios corporativos de alto padrão, mesmo porque quando nós começamos... Porque a operação do cara, o cara está sentindo na veia na custo da empresa. Agora, a residencial nem sempre é. O corporativo, você tem como é que a boa parte da modalidade do negócio é o build-to-suit. Então, eu construí porque você me pediu que você quer um prédio novo na Faria Lima e vai colocar 1.500 funcionários e já assinou comigo o contrato de aluguel de 20 anos. Então, eu vou construir esse prédio que você vai ocupar. O prédio é meu. Sim. E a operação é minha. Aí eu vou investir em eficiência. Então, a gente começa por aí. Né? Começamos então aqui. E depois, ou é sede corporativa. Sim. O cara vai, eu vou operar minha sede. Né? O residencial é esse desafio. A gente precisa encontrar formas, e o podcast é uma delas, sim, fazer chegar essa comunicação pro advogado, pro dentista, pro cozinheiro, pra médica. Até pro próprio engenheiro, pedreiro, arquiteto. O quanto que é o verdadeiro custo de uma edificação. Né? É importante da gente questionar sobre a questão de eficiência hídrica, energética, etc. E tal, né? E aí a gente começa a quebrar essas barreiras. Né? Você começou do pilar do ESG. Eu acho que a sigla está na ordem errada. Eu acho que primeiro tinha que ser governança, depois tanto faz se é E ou S. Mas a governança tem que estar em primeiro lugar, porque sem uma governança você não consegue ter lucro. Sem lucro você não consegue investir. Sem investir você não consegue atuar no social nem no ambiental. Então, e quando eu vejo assim, quando você começa a entender a sigla e você começa a desmistificar ela, porque eu acho que ela pegou também uma pecha. Da mesma maneira que ela virou muito legal, ela também pegou uma pecha que assim, eu vejo muitas pessoas que não conseguem entender e acabam ficando, isso é muito woke, isso aí, começa a jogar meio de escanteio e não tirar isso da frente. Eu concordo plenamente. Aliás, eu tento fugir ao máximo de tudo quanto é com essas siglas. Sim. Que a gente conhece as siglas. Eu e o grande público, né? Então, eu acho que, ainda pegando a ideia do ciclo de vida longo que é uma edificação, quando a gente promove as ações relacionadas ali às construções sustentáveis, né? A gente foca sempre na questão... Na verdade, é um movimento tão rico de argumentos. Nós temos tantos argumentos, sejam eles de cunho social, ambiental e econômico, que você consegue convencer aquela pessoa com quem você está dialogando de acordo com as razões dela. Sim. Não a minha razão. Então, às vezes, as pessoas, os profissionais desses movimentos, eles pecam porque eles eu quero te convencer de acordo com a minha razão. Aquilo que a pessoa, ao invés de entender qual que é a sua dor principal, eu tentar contribuir com ela e te conduzir a uma agenda comum que nós temos. Então, por exemplo, quando a gente fala de construções sustentáveis no residencial, a proposta de valor pro morador
a principal proposta de valor para o morador tem sido conforto, saúde e bem-estar. O que ele busca? Conforto. Se a gente falar no alto padrão, conforto térmico, conforto acústico, conforto luminoso, biofílico, visual, olfativo, então qualidade do ar, qualidade da água. Sim. Conforto é a principal proposta de valor no residencial. E aí a gente consegue evidenciar situações de conforto através da regra técnica de certificação, tornando explícito os resultados na norma de desempenho, né? Então, uma série de itens ali que a gente trabalha o assunto. O segundo grande benefício no residencial é a ideia da redução de despesas. Né? Reduzir despesa com água, com energia e tal. Mas desde que a gente também explique a esse morador o custo do ciclo de vida. Porque só falar, olha, 15% redução da sua energia, dependendo do quanto você pagou naquele apartamento, essa redução não é nada perto do que você está investindo. Sim. Né? E o terceiro é melhor qualidade técnica. Né? E demonstrar que naquela tal certificação tem vários quesitos. Mas eu posso garantir para você, todo cara que ficou rico, se você fala que mostra para ele 15%, ele vai gostar. Exato. Tá? Também, o cara não vai achar ruim. Muito pelo contrário. Não, vai gostar. O cara não rasga dinheiro. Ainda mais hoje em dia os valores que são de condomínio. O cara vai olhar. É quase um aluguel, né? O cara vai olhar. É 3 peramanca, né? E a qualidade técnica. Então, você saber que aquilo que você comprou, ele não só atende às diversas normas técnicas que disciplinam diversos sistemas de edificação, mas por vezes, na maioria dos casos, desempenho acima da norma. Sim. É qualidade técnica. Você vai comprar carro, você vai ver a qualidade técnica do veículo. Mas eu conversei com um monte de projetista, construtor, empresário aqui. O que a gente vê hoje, na maior parte das vezes? Uma casa como essa aqui, Casa Cerâmica, da Pacaembu, ela tem um desempenho muito melhor do que os do alto padrão. Muito melhor. Então, assim, o cara vai lá no alto padrão, ele tem dinheiro para gastar, eles cometem erros de projeto e execução que, assim, são remediados por uma quantidade de equipamentos desnecessário. E você gasta mais na sua arquitetura de interior. Exatamente. Por isso que é importante esses movimentos, né, e a tecnicidade por trás do protocolo das certificações. Sim. Que é pensando deu até uma segunda luz na explicação da questão da qualidade técnica. E é verdade, você tem que ter as correções na sua arquitetura de interior. Né? E às vezes instalações de equipamentos caríssimos e que não manutenção, que nem sempre funcionam direito. Exatamente. E aí então a gente tem essa trilogia para o morador. Mas para o incorporador também tem benefícios. Né? E a gente passou a desenvolver melhor o benefício do incorporador e de acordo com a razão dele há uns cerca de 2 anos, eu fiquei acho que uns 6 meses com a equipe do crédito imobiliário do Banco Santander, conversando e trocando informações e tal, que eles criaram o plano empresário, o plano empresário Santander para financiamento de prédios residenciais. Eles dão vantagens financeiras. Então, por exemplo, você é um incorporador, você está nessa linha e aí a demanda é fazer a certificação do Green Building. Ou do Green Building, ou é o GBC Casa Condomínio do Green Building, ou é o Aqua da Fundação Mazzolini. Sim. Então, o seu repasse, o banco já dá o dinheiro para a incorporadora com apenas 1% de avanço físico de obra. O normal é 15, 12, 15. Eu vou financiar até 90% do seu custo de construção. O normal já chegar no máximo a 80%. E você pode liquidar o financiamento com 70% de obra. Você não precisa finalizar e entregar as chaves. Então, é benefício para o CFO dessa incorporadora. Sim. Né? Então, e a gente discutindo com essas indas e vindas, mostrando os cadernos técnicos da certificação, né?
Foi interessante que para mensurar também os benefícios, o banco também identificou a diminuição do risco de financiamento. Então, o processo ali de certificação... Esse empreendimento que passa por certificação, o risco de ter algum problema é muito baixo. Diminui. Porque é aí, muito baixo. Para você certificar, não tem como você fugir de um processos e hábito de canteiro de obra que converse com eficiência e produtividade. Sim. Você vai ser produtivo e eficiente na questão de canteiro de obra. Sim. Os projetos diversos vão ser melhor elaborados. Ele vai investir em projeto. Vai investir em projeto, exato. Primeira coisa, ele vai investir em projeto. Começou a investir em projeto... Evita retrabalho, vai diminuir erros e tal. Vai, então aí o cara olhou, pô, isso aqui é diminuição. Dá melhores soluções. E aí imagine você sendo incorporadora que contrata a consultora. A consultora é um prestador de serviço seu. E eu vejo o seguinte, o incorporador consegue vender mais caro. Todos os empreendimentos que eu vi que tinham selos, seja ele Silver, Gold, Platinum, Bronze... Sempre o empreendimento foi vendido ou alugado mais caro. Você tem um diferencial competitivo. Ou mais rápido, sim. Ou vendeu mais rápido, ou, enfim, você tem o diferencial competitivo, sim. É fato, né? Uhum. Então, a gente tem casos de construtoras incorporadoras no residencial que, poxa, minha expectativa de vender essa casa em Sinop, no Mato Grosso, era de 6 meses, eu vendi em 15 dias. E todo o meu enredo de comunicação estava pautado não só na certificação, mas explicando a questão da acústica, da técnica da acústica e tal. 2 caras que visitaram, mas não compraram, encomendaram algo semelhante aqui no condomínio próximo. Entendi. Tem incorporadora que ela faz isso até mais por uma questão de agregar valor à sua marca, e a cada novo empreendimento eles estão dando um novo set do metro quadrado, da valorização do metro quadrado do seu empreendimento. Olha, eu vendo meu apartamento pelo preço que eu acho que eu tenho que vender, não pelo que o mercado quer pagar. Então você tem várias situações, ou aqueles que entendem que isso é um protocolo de qualidade técnica. Sim. Então auxilia na questão da qualidade técnica junto aos seus terceiros, né? Então, de acordo com a razão daquele incorporador, a gente molda as justificativas e os argumentos para trazer todo mundo para dentro da ideia da construção sustentável, que está muito voltada a elevar o nível técnico do mercado como um todo. Isso que você está falando, eu vejo que é uma dificuldade de todas as incorporadoras que atuam com a norma de desempenho debaixo do braço, demonstrar para a equipe de venda deles, os corretores, como eles têm que argumentar como o edifício atua com desempenho mais elevado. Eu acho que isso tem uma dificuldade muito grande. Talvez esse seja uma coisa que até eu, como produtor aqui, tenho que ajudar o incorporador a explicar para o esse é uma barreira. Nós já começamos a fazer, por exemplo, uma das principais imobiliárias de Porto Alegre, que é a One. Nós fizemos um treinamento para todos os corretores da One, explicando todos os itens técnicos da certificação e tal, né? Então isso é algo que a gente tem feito com uma maior frequência. E para nós também, como o Green Building não é uma certificadora, é um movimento. E mais importante que certificar um prédio residencial é a oportunidade, quando é dada a oportunidade pela incorporadora, de dar um canal de comunicação entre o movimento e o dono do apartamento. Sim. Então, agora, na maioria dos empreendimentos certificados que estão sendo entregues, a gente consegue fazer uma ação onde, através da incorporadora, nós ofertamos gratuitamente um treinamento bem técnico voltado em conforto, saúde e bem-estar para os arquitetos interiores desses moradores. De modo como a gente consegue... E aí, aos poucos, a gente começa a fazer essa informação chegar para eles, né? Então, isso tem sido, assim, algumas estratégias para tentar estar mais próximo da sociedade civil. Se você me permitir dar uma sugestão, talvez seria interessante você acrescentar nesse tripé segurança. Porque eu falo assim, hoje
tem N produtos, sistemas construtivos falando no mercado. E todo mundo fala muita coisa, mas não prova. Então, eu sou sustentável, eu sou verde, mas não tem uma certificação, não tem um ensaio, não tem nada. E a gente tem cases aqui no Brasil emblemáticos sobre o problema de fogo, segurança e incêndio. Tá? E eu acho que a questão da segurança não é nem estrutural, estou falando de segurança e incêndio. A gente está, como técnico, operador de norma, operador de algumas coisas, eu vejo muita gente vendendo algumas coisas e colocando no mercado algumas coisas sem a comprovação de segurança. Principalmente ensaio fogo, porque é um ensaio caro, é difícil, só tem 2 laboratórios, agora vamos ter 3 laboratórios no Brasil que vão conseguir ensaiar uma parede, um só que ensaia a laje e ter telhado, cobertura. Então, mas precisa uma comprovação de segurança. Então, uma sugestão é acrescentar a questão da segurança, porque isso não é só equipamentos para facilitar sprinkler, não. Mas é uma parede mesmo que suporte fogo, uma laje que suporte fogo, uma estrutura que suporte ali para dar tempo de escape do pessoal. Como vocês trabalham com edifícios altos, grandes, o tempo de escape é muito importante, né? Eu não sei tem na categoria, tem uma categoria que é segurança, saúde e qualidade. Eu não saberia de cabeça quais são todos os itens relacionados à segurança. Eu lembro de um. É que eu fiz o curso de vocês para ser avaliador. Mas do GBC, provavelmente do GBC do residencial? Não, do começo. Do LEED. Do LEED. Do LEED. Essa certificação do LEED. Eu tô falando da versão 3 que a gente está lançando da certificação do residencial, que é o GBC Condomínio. A gente criou uma categoria que é segurança, saúde e qualidade. Um item de segurança que eu lembro está relacionado às instalações elétricas. As instalações, a questão das instalações elétricas. Então, a comprovação eu não vou lembrar qual que é o nome da norma, mas tem uma norma nossa brasileira relacionada a instalações elétricas. Tem. Então, a gente faz esse double check e está relacionado com segurança e também qualidade, né? A gente tem a norma própria de TIT 08, que é a Instrução Técnica 08 do Corpo de Bombeiros, que a gente tem que seguir, e tem a norma eu não vou lembrar, de fogo mesmo, de segurança contra incêndio. A gente tem também uma norma dessa, que ela classifica cada elemento da edificação. Aqui mudou a norma, antes era TRF, né? Agora não, é REI, e tem uma sopa de letrinha lá que eu não decorei toda ainda, mas mudou a norma e isso que a gente tem que ficar atualizado, né? Judia, mas... Legal que essa nova ferramenta de certificação, acho que foi parte do Estilo Motivação veio com essa conversa do Santander, dessa ideia de olharmos mais internamente e nos provocarmos para identificarmos situações que conversam mais com possíveis dores do incorporador. Sim. Né? Então tá bem interessante. Acho que o princípio principal que está por trás disso seria investimento em inteligência de arquitetura e engenharia. Projeto. Projeto. Então, investimento em projeto, inteligência de projeto, você abre as portas para o ingresso de inovação e tecnologia, porque você viabiliza isso tecnicamente e financeiramente, o ingresso de inovação e tecnologia, ao mesmo tempo que você maximiza os resultados em termos de eficiência, conforto e sustentabilidade. Certificação é uma mera consequência. Se o cara achar que tem que certificar, vai certificar, e se ele fez isso, vai ser fácil e com resultados ótimos. Né? Então, estamos muito batendo nessa tecla e falando que essa é a terceira onda do movimento de Green Building. Investimento em projetos, inteligência de arquitetura e engenharia. É isso que nós estamos insistindo. Uma coisa que eu acho que é importante comentar que é o seguinte: quando
empresário, de maneira geral, fala, precisa tirar um selo, precisa tirar uma ISO, precisa fazer isso, ele já fica com medo, porque ele acha que tudo vai ser difícil, vai mudar muito, vai mexer na cultura. E, na verdade, se ele tiver... Tem que ser fácil. Não pode ser difícil fazer as coisas. Então, assim, é só documentar adequadamente que ele automaticamente vai vir a certificação, né? Ela é o resultado de um trabalho bem feito. Investir em projeto vai sair. É obrigação dele investir em projeto. E respeitar normas. Então, se eu respeito normas e eu estou investindo em... Por exemplo, eu tenho que atender norma de desempenho. Por que eu não faço as simulações em pré-projeto? Sim. Já vou contratar a simulação. Por que eu vou contratar só para saber se eu passei ou não? Sendo que eu posso contratar para ver onde eu consigo melhorar, dar melhor resultado, né? Então, são várias situações que na leitura da regra a gente vai pontuar pontuações extras se for evidenciado simulações de conforto e simulação energética em pré-projeto. Aí nós vamos fazer pontuações extras dentro daquela categoria que eu mencionei que tem conforto, né? Se de alguma forma houver algumas recomendações dentro dentro do que for possível, também do ponto de vista legal, recomendações do incorporador, numa eventual alteração de fachada, como que essa fachada poderia ser seria alterada mantendo o resultado ou pelo menos num resultado no mínimo de uma norma de desempenho, porque o que mais tem é a alteração da fachada logo que se entrega e aí fachada e cobertura. E aí vai por água abaixo os resultados das simulações relacionadas à norma, né? Sim. Então, isso são alguns itens que a gente está tendo. E outra coisa, todas as nomenclaturas foram revistas e estão alinhadas com os indexadores que as instituições financeiras ou as empresas do mercado de capital, eles já utilizam. Então, o MSCI, SAB, GRI Protocol, né? Para ficar mais facilitado esse segundo passo, que é uma busca contínua de produtos financeiros que incentivam a esse tipo de característica nesse produto imobiliário, né? Então, acho que essa nova fase do Green Building no residencial, ele tá meio que... Essas são as estratégias, né? E tá bem interessante. Recentemente a gente celebrou uma certificação de um prédio em Porto Alegre, e que fez todo esse trabalho de projeto, inteligência de projeto e tal. Um apartamento de 14 andares, chama Ideia Bagé. É fácil pesquisar lá no Google, você vê a imagem, você vê que é diferente de um prédio, né? Que são 14 andares, são 14 unidades. 14 unidades, acho que talvez 7 andares, né? Ele gera 100% da energia, você vê os painéis fotovoltaicos, ele gera 100% da energia para a área comum, mais 1/3 para as áreas privativas. Aquecimento de água, 70% da demanda do aquecimento de água quente por ano é feito por painéis solares. Então, olha, só 30% então, olha a economia que você começa a ter no seu condomínio. Água, você não precisa de água potável para irrigação e limpeza, porque ele capta água de chuva, de condensadora de ar-condicionado, tem 2 tanques de estocagem, ele usa aquilo ali. Segundo norma de desempenho, a nível superior na questão de desempenho luminoso, acústico e térmico. O cara gastou uma grana. Eles estão fazendo com laje térmica, com laje plana. Então, por quê? Falou assim, porque eu investi mais na questão da laje, mas eu não quero que haja geração de resíduo na ocupação do meu cliente. Então, tem toda a flexibilidade dele definir o layout do apartamento dele, da cabeça do arquiteto interior dele. É uma discussão que é para tirar, todo mundo tirando as vigas, por causa de você faz um pé direito um pouquinho mais alto, você faz o forro rebaixado e passa todas as instalações por ali. E aí, no final, ele falou assim, mas Felipe, eu fiz tudo isso. Eu nem sabia que existia o Green Building. Quando eu comecei a fazer isso, eu nem imaginei que eu ia
fazer certificação ou não. Mas eu fui provocado e vi que a certificação aqui para mim ia ser importante. Para um terceiro validar aquilo que eu estou falando. Né? É sempre importante um terceiro validar. E aí ele falou o seguinte, mas a minha razão nunca foi, a razão principal nunca foi ganhar um prêmio de sustentabilidade. Eu nem imaginei que isso ia acontecer. A minha razão, e vocês me ajudaram nisso, a minha razão foi garantir que o meu proprietário, meu morador, ele tivesse o menor preço de metro quadrado na taxa condominial na cidade de Porto Alegre. Perfeito, a lógica dele, muito boa. E eu consegui ao ponto que nós calculamos aqui um potencial de redução de R$10.000 por ano para cada apartamento, para cada morador, e que se ele aplicar isso em algo um pouquinho melhor que o CDI, em 50 anos, com as reduções que eu estou oferecendo a ele, ele compra um segundo apartamento da mesma qualidade. Essa é a minha razão. Então, muito boa a lógica dele. Então você tem ali o princípio do investimento em inteligência, de projeto, e respeitando a razão de quem investe, quem incorpora. Acho que se a gente conseguir sempre caminhar esses dois princípios, a gente tem muito que avançar. Sim. E muitas portas sendo abertas para inovação e tecnologia. Assim que você ficou falando, veio uma lógica na minha cabeça, uma coisa assim, em vez de você pegar, simular para ver se passou, simula antes para ver. Você ficou falando e ficou um negócio na minha cabeça. Assim, é que nem, tipo assim, para que eu vou esperar ficar doente? Vou fazer logo o exercício e me cuidar. A minha bateu uma lógica assim na minha cabeça. É isso aí. É isso aí. Então eu vou fazer antes der cagada, né? Eu vou lá e cuido antes. Outro projeto super interessante. Então, eu comentei, a maioria dos prédios hoje no residencial que nós temos é de alto padrão. A maioria. Sim. E aí eu comentei como proposta de valor, conforto, saúde e bem-estar, eficiência, qualidade técnica. Cara, no habitacional, essa proposta de valor, ela se torna ainda mais importante e relevante. Eu acho muito... Acho que ela é vezes 10 a importância disso, né? E nós também temos projetos, Minha Casa Minha Vida, buscando a certificação. E nós não flexibilizamos a regra. Por que isso é possível? Porque a gente está falando, o guia da certificação, uma regra técnica. Sim. Você pode ser melhor tecnicamente, independente do seu segmento que você atua. No seu segmento que você atua, você é melhor tecnicamente. Né? E quando a gente fala em conforto, eu já tive conversas com diversos secretários de habitação de municípios de São Paulo, Rio de Janeiro. Então, e a casa... O desconforto no conjunto habitacional, ele também está relacionado com situações, problemas sociais. Por exemplo, você não consegue ficar dentro da casa. Então, a criança vai ficar na rua até altas horas, então você vai estar mais próximo de sexualidade ou de drogas. O marido não volta, não fica, chega do trabalho, vai para o bar, volta bêbado. Quer ver uma coisa? Uma casa que não tem conforto, o cara pode ser um santo. Ele não dorme bem. Então, é isso. Ele não dorme bem, ele vai outro dia para o trabalho cansado. Ele não rende bem. Ele não dormir bem vai gerar um problema de saúde desse cara. Gerando um problema de saúde desse cara, ele vai se tratar onde? Vai nos sistemas de saúde. E ele vai usar o quê? Vai gastar dinheiro, né? Querendo ou não, do imposto. E é um ciclo vicioso. Se esta pessoa... E eu não estou nem falando de criminalidade, nada disso. É só um cara que trabalha, é uma pessoa que trabalha, independente se é homem, mulher... Essa moradia desconfortável, ela
em pouco tempo vai ser classificada como precária e volta para o déficit habitacional. Exatamente. E volta para o déficit habitacional. É um ciclo péssimo. E aí também tem o benefício da eficiência. Então já é um orçamento enxuto, então você poder economizar na energia, no gás, na água, para aquelas famílias é extremamente importante. Já é importante no alto padrão, imagine no Minha Casa Minha Vida. E nós temos projetos assim. Um dos projetos marcantes também vale a pena pesquisar é a Comunidade do Aço, no Rio de Janeiro, que é um projeto de reurbanização dessa comunidade. A construtora é a Dimensional, no Rio de Janeiro. E, cara, é um projeto fantástico. Você tem uma ideia, tem a norma de desempenho, tem o resultado, também estão investindo em painéis solares para aquecimento de água, estão investindo em fotovoltaico para direção de energia, estão fazendo uma coisa, teve alterações. Como ele investiu em inteligência, ele buscou algumas alterações que eram um esforço que não daria tanto trabalho para eles, de aumentar um pouquinho lá, alguma outra vazão, para estimular a entrada da iluminação ou ventilação. E outra coisa, eles estão entregando mobiliário, já mobiliado. Isso é bom pro baixa renda. E ele fala, olha, e esse é um baixa renda nível 1. Então ele fala assim, cara, teve situações de moradora que falou que ela nunca teve uma cama na casa dela. Eu acredito. Então, e aí é um empreendimento que a gente espera também contribuir muito na divulgação, até vindo COP aqui no Brasil, porque quando a gente fala em mudanças climáticas, e principalmente no hemisfério sul, e mais principalmente ainda Brasil, edificações é extremamente importante. No mundo todo, edificações é importante nessa discussão. E aqui no Brasil, edificações, o setor da construção, ele é extremamente importante dentro da discussão que mais faz sentido para o hemisfério sul, que é a adaptação e resiliência. Né? Então esse é um dos projetos que a gente espera que seja um grande exemplo de adaptação e resiliência climática, porque são essas são pessoas vulneráveis que mais vai sofrer com uma onda de frio, uma onda de calor. É que assim, o pessoal tem a tendência, né? Não é que a média vai estar... A média vai ser sempre a média, vai estar constante. O problema é que nós vamos ter cada vez mais picos, né? Climáticos, ou seja, extremos. Os extremos que vão ser cada vez maiores. Exato. Porto Alegre lá, ó, Rio Grande do Sul, que deu aquela tragédia, mas já sabe que está encomendada para que 4, 5 anos vai ter uma outra chuvona daquela. Já se sabe que vai ter uma coisa daquela. Então, a gente vai ter que se preparar de uma tal maneira, querendo ou não, as nossas edificações, para poder aguentar tudo isso, né? E eu acredito muito, acho, no papel até da indústria, né? Indústria de materiais, para contribuir cada vez mais na resiliência e adaptação das nossas casas, dos nossos espaços construídos. Né? E eu tenho dito, até nas reuniões que eu tenho no World Green Building ou interação com o pessoal de Nações Unidas, né? que essa é a principal agenda, somente no Brasil. Quando a gente fala de mitigação, redução do carbono, edificações no mundo 37% das emissões globais, essas edificações. Mas não no Brasil. No Brasil é menos. Muito menos. Né? Por causa que a gente está falando do carbono operacional, energia. Aqui 85% da energia elétrica é renovável. Aí quando a gente vai falar, tá bom, tem o carbono incorporado. Se pegar os dados iniciais da ferramenta C-Carbon do Sinduscon São Paulo, que é fomentada via informações do SIDAC. A Larissa não. A Lilian, Clarice. Se você pegar os resultados iniciais, tipo assim, já é a metade do que a Europa pretende chegar. Vou dar então um outro dado para você. A gente, lembra, é importante a terceira parte, final do ano passado a gente pegou
5 certificações ESG na fábrica. A gente não fez nada mais, obviamente, organizar toda a documentação é meio chato e tal, mas eu não fiz nada diferente do que eu sempre fiz. Era uma lógica que veio da minha avó, ensinou meu pai e a gente continuou na empresa. E que quando a gente foi colocar os dados da Citi dentro do SIDAC para fazer a validação dos dados, a gente saiu fora da curva absurdamente. Assim, é outra escala. Mas é outra escala mesmo os nossos dados. É impressionante, é impressionante, é impressionante. Sim. E aí a gente começou a ver, olha, às vezes pode ser que a matriz energética, ok, pode influenciar. Aí você tem aí eu estou falando do inventário, né? O que foi apresentado pelas construtoras e o carbono incorporado daquela edificação. Pesa muito a questão do aço, concreto, cimento. Aço, você vai falar com a Gerdau, 70% do aço da Gerdau já é reciclado. É conteúdo reciclado. Então a gente já tem O nosso cimento já é o que menor emissão do planeta. O cimento, daí tem o cimento. Sim. As indústrias que fazem uso de carvão, a maioria dos casos não é carvão mineral, é o carvão vegetal. Então também já tem uma redução. Então, cara, é o que eu tenho dito que às vezes essa predisposição ou alarde que se faz, ou o uso errado dos argumentos, ou querer pressionar o incorporador, o construtor com as suas razões, você desvirtua um pouquinho essa conversa, porque para mim isso aqui é diferencial competitivo da indústria brasileira, que tem que ser muito divulgado e celebrado, mesmo porque por trás de tudo isso, hoje em dia, tem uma pressão do mundo financeiro e do mercado de capitais e promessas de recursos internacionais para economias que comprovem taxas de descarbonização. Então, eu vejo muita oportunidade aqui. Ter a consciência, o empresário ter a consciência de colocar os seus dados no SIDAC. Exatamente. Então é algo que a gente bate, ó, tem que usa o SIDAC, quanto mais usar, ele vai ficar mais assertivo. Construtora, reportem o C-Carbon, reporte o C-Carbon, não sei o que. E eu não conheço, pelo menos na América Latina, outra iniciativa dos outros países semelhantes. Não. Também não conheço. Não conheço. O SIDAC não tem no mundo, acredito, essa ideia de você... vamos começar pela... Na Europa tem, mas ela não é... tem através de algumas instituições, né? Mais gratuito? É que depois tem a taxinha, agora tem a... Aí você consegue puxar algumas informações, mas numa forma assim concentrada por um ministério embarcando aporte atrás, eu acho que não. Eu acho que não. Então, eu sou bem confiante nessa agenda. E a gente tem dados dos recursos, por exemplo, os recursos financeiros lá, prometidos ali para a mudança climática e tal. No mundo, a maioria dos países, 30% acaba indo para a construção, para as edificações. Aqui no Brasil, acho que, se não me engano, é 1%. Então, a gente está... acho que esses recursos estão fomentando 500 milhões de reais de investimento, enquanto que poderia ser 30 bi. Então, eu acho que a indústria tem que se mobilizar nesse assunto, ser mais participativo, até por uma questão de trazer mais oportunidades, porque nós precisamos avançar nessa agenda da adaptação e resiliência. Então, talvez a gente também tenha um dado de incorporado bem pequeno, de carbono incorporado pequeno, talvez, não sei, tem que ver especialistas, mas talvez é porque a gente realmente também precisa melhorar muito a parte do conforto. Ou tem um espaço grande para melhorar o conforto, para melhorar o conforto, né? Então, eu acho que essa discussão é bem interessante. A nossa norma até, ela é bem, a norma de desempenho, em alguns quesitos, ela é bem branda, perto de outros países. Se você vai para alguns países, para Itália, Alemanha,
ela é bem mais restrita e bem mais rígida em alguns quesitos. Né? Até porque eles têm outras demandas, né? Tá. Mas eles são mais restritos. Alguma acústica mais restrito, térmica mais restrito, porque eles gastam muito dinheiro para calefação. É verdade. Aí tem que ter essa... Então você tem essa... Eles já fazem isso há muito mais tempo que a gente. Então a gente ainda está na... Eu entendo que a nossa curva de aprendizado ainda é grande. Ainda está numa cauda longa. Só para você dar um exemplo para você, entre fabricação de bloco cerâmico na Europa e no Brasil. O térmico deles ou é a gás ou óleo BPF. A matriz brasileira é resto da indústria moveleira e poda de árvore. O carbono já está incorporado. Nosso dado técnico. O pessoal fala, não é mais lenha, e se for lenha, não é lenha de mata nativa, gente, pelo amor de Deus. É lenha de sim. florestamento. Então, assim, nossos dados já só neste parâmetro já muda completamente a mensuração. E a gente foi a primeira empresa a colocar os dados no SIDAC. Eu que fiquei lá enchendo o saco. Quero ser o primeiro, libera logo, já estou pronto. Não, eu tinha todos os relatórios prontos um ano antes. Meus relatórios estavam todos prontos e quem fez a validação, quem fez os relatórios é o IPT e agora lá, a equipe da Clarissa lá que tá... Que dá o ok final. Então, tô só esperando ela poder carimbar aqui o 01, eu quero a minha DDAP 001. E aí os projetos estão buscando a certificação Green Building, já sabe. Então a Cerâmica City pontua aí nas certificações. E a gente está hoje com 70 milhões de metros quadrados buscando certificação no Brasil. É muita coisa. A cada ano a gente bate o recorde de novos projetos sendo registrados. Ano passado foram 300 novos empreendimentos entrando. Né? Então tem sido uma... Não, é uma crescente, é um mercado... Eu vejo um mercado crescente, tanto o lead quanto o aqua. Eu conhecia mais o lead. Ontem que eu tive uma aula aqui do que era o aqua. Então, eu só vejo que não tem volta. Não tem volta. Não, é um mundo que não tem volta. A gente ou se adequa ou se adapta ou vai sofrer. Vai sofrer. A maioria continua sendo escritórios corporativos, né? Depois logística, varejo, as grandes marcas de varejo, todas elas buscando certificação. Legal. De vestuário, tem projeto Riachuelo, lojas Renner, Prada, Chanel, o Grupo Madeiro é o que mais certifica na América Latina. Isso eu não sabia, não. Em termos de unidades, né? É o Grupo Madeiro. Acho que com o pessoal do Júnior Druski já são mais de 150 empreendimentos. Caramba! Só dele. No Brasil, quantos tem no total já? Certificados? Certificados, eu acho que são 1.200 empreendimentos certificados que foram conclusos. E no mundo, a gente está em que posição? Essa certificação internacional LEED ele está em 186 países. O Brasil é o 5º país com o maior número de projetos. O número de projetos? Com o maior número de empreendimentos. É o 5º. Então, Estados Unidos, China, Canadá, Índia, Brasil. Então bem interessante o movimento. E um outro dado legal é que aí tem aqueles níveis da certificação, né? O básico, prata, ouro, platina. No mundo, apenas 8% de tudo que foi certificado alcançou o Platinum. No Brasil, tudo que nós certificamos, 13% foi Platinum. Então a gente está acima da média global. Sendo que a maioria dos prédios Platinum aqui do Brasil ocorreram nos últimos, talvez, 3, 4 anos. Né? Então a média do que a gente está certificando no ano, que é Platino, é de 24% a 26%. O que é isso? O que esse dado diz? Né? Então, por exemplo, a gente tem situações de hotel, tipo Hotel Move Curitiba, Hotel Move Porto Alegre, que é hotel linha budget. Certificado LEED Platinum,
sem acréscimo de custo de construção. Porra. Senac em Curitiba, LEED Platinum, sem acréscimo de custo de construção. A distribuidora Lico no interior de São Paulo, Platinum sem acréscimo de custo de construção. O que é isso, né? É pensar projeto antes. Investimento, inteligência de projeto. Então, por conta também desses projetos, né? Eu falo, acho que para medir o sucesso de uma entidade como o Green Building, não é os números de projeto. Medir sucesso do movimento de transformação do mercado, o melhor KPI que eu posso te passar é você começar a evidenciar influência no comportamento de mercado. Então, se a gente consegue dar passos nesses processos de influenciar esse comportamento, onde se prioriza investimento em projeto, inteligência de arquitetura e engenharia nessa fase de projeto, acho que é o principal dado de mostrar, olha, está dando certo o que vocês estão fazendo. Não, eu confio muito. É claro que a gente se vangloria com 70 milhões de metros quadrados em certificação e todas as marcas que estão por trás. Eu fico imaginando a reunião dos diretores de cada país. Você chegar lá, então, vocês são 8, eu sou 13, você falou? 13. Vocês são 8, eu sou 13, irmão. Você deve bater assim. Você sabe que lá nos Estados Unidos, quando eles lançaram agora, estão lançando, né, a versão 5 da certificação LEED. E o primeiro projeto certificado na versão 5 no mundo, no Brasil. Aí, quando eles criaram uma campanha que era o LEED Zero Energia, o primeiro no mundo zero energia, Brasil. Primeiro no mundo zero água, Brasil. Primeiro grande estádio de futebol que chegou no platino, Brasil. Qual que foi? O Mineirão. Lá atrás. O do Corinthians é ou não? O do Corinthians saiu a certificação também. Eu não lembro agora nível e tal, mas o Mineirão, ele... É que o do Corinthians eu forneci. Eu não sei como tá agora, né? Mas o Mineirão, ele gera acho que 1,3 megawatts de energia na cobertura. Ele capta acho que uns 6 milhões de litros de água de chuva para irrigação, limpeza. Se bobear, acho que até uso nos toaletes, nos mictórios. Acho que mais de 90% do resíduo da demolição de parte do Mineirão, né, sem ser a área tombada lá, foi tratado em loco, transformado em agregado reciclado e já utilizado e tal, né? Então, foi bem interessante ali lá atrás, né? Entendi. A gente, depois, com toda a confusão de superfaturamento dos estádios, a gente diminuiu o apelo de divulgação e tal, né? Mas foram cases bem interessantes, assim. E, assim, é o legal que isso tudo era uma agenda comprada pelos engenheiros das grandes... Então, foi muito bem comprado pelos engenheiros e arquitetos das grandes... dos estados. Das grandes empresas de infra, né? E, cara, teve uma situação em um dos estádios que havia uma dificuldade de conseguir recursos para fazer capacitação da sua equipe técnica, e a engenheira fez uma ação de coleta e venda de sucata da obra. Caramba. Para pagar os cursos da Pô, isso é legal, esse é case bacana para botar. Esse é case bacana para falar. Então, assim, são vários. A gente se destaca nesse movimento global, com certeza. E o residencial, porque o residencial acho que é um desafio que o GBC Brasil tem assumido. O residencial só tem aqui no Brasil? Não. Com o enfoque que nós estamos dando, acho que o Brasil quem começou, o pessoal da Itália começou com o GBC Casa, né? Lá não vingou muito. Aí depois a gente
com a experiência do GBC Casa Itália, a gente criou aqui no Brasil. Aí nós ajudamos a criar na Colômbia. Depois a Colômbia ajudou Guatemala. Agora nós assinamos um memorando de entendimento com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde nós iremos contribuir com todos os GBCs da América Central e América do Sul para desenvolver esses programas relacionados ao residencial. E com a ajuda do BID, eles vão conversar com os bancos comerciais. A mesma conversa que nós tivemos com o Santander, eles vão conversar com os demais bancos. Olha, vale a pena, talvez. Os bancos, eles vão ser os indutores. Isso daí. Vai acabar sendo a ideia é destravar essa promessa dos recursos. Mas sabe que eu vi na Itália? Minha família é de lá. Eu fui tirar o documento de RG lá na Itália, numa cidade que chama Peniteverina, que é a cidade da minha família. É bem pequenininha, tem 3 mil habitantes. Eu saí da prefeitura e fui para casa da minha prima ali perto. Ela tem uma mercearia lá, que é mercearia, casa de carne. O açougue da cidade é dela. Aí eu andando assim na rua até lá, tinham várias casas para alugar e tal. E lá nelas tinha uma plaquinha falando todo o desempenho térmico delas e consumo de energia elétrica na frente da entrada da casa. Eu achei fantástico isso. Eles têm. É uma cidade de 3 mil habitantes, uma aldeia. Eu fiquei olhando aqui e falei assim, caramba, estamos longe de chegar nisso. Tem um projeto aí do Ministério de Energia para tornar os índices mínimos de eficiência energética em edificações, né, para ser mandatório para prédios públicos e privados. Sim. Nível A para os públicos e nível C do privado, que basicamente é o atendimento à norma de desempenho. Né? Acho que a gente caminha para isso. Tá indo bem. Felipe, queria agradecer você. Antes de abrir o microfone para você, o papo foi muito bom, obrigado. É que pelo tempo eu tenho que... lógico, foi um prazer. Tenho que liberar você, né? Eu tenho outro compromisso daqui a pouco. Foi um prazer, né? E fico à disposição para novas conversas. Tá. Mas antes, só vou pedir aí pro pessoal curtir, compartilhar, seguir a gente. E se você chegou aí até o final, comenta, prova aí pra gente. Comenta aí. Cite e GBC para uma construção mais sustentável. Boa, é isso aí. Bom? Obrigado, Felipe. O microfone é seu. As suas considerações finais. Não, e aí então eu vou deixar então talvez para os seguidores da Cerâmica City que desejarem entender um pouquinho mais, talvez vocês façam aí um sorteio ou alguma coisa nesse sentido, te oferece 10 inscrições para o curso que nós temos online que explica item por item da certificação para aqueles que querem estar mais vamos organizar isso, estarem ali mais dentro desse movimento, porque assim é oportunidade de são tantos metros quadrados buscando esses diferenciais, né? Então, às vezes, quem procura a gente é quem quer eventualmente ser consultor para uma dessas obras, ou quer melhorar a forma de argumentar para vender as soluções. Quando eu me formei, eu achei que era uma oportunidade, eu fui fazer o curso. Deve ter atualizado muita coisa. É isso aí. Não pareço, mas eu tinha muito cabelo na época. E aí a gente pede pro Diego organizar isso aí pra gente, essa questão das cortesias. Obrigado, viu? Valeu, brigadão. Tchau, tchau. Então, pessoal, até a próxima conversa.